Bom dia e a paz do Senhor Jesus, irmãos, né? Dizer que eu tô com saudade da, de cada um de vocês e agradecer pelos devocionais e as orações, porque isso eu tenho certeza que tem feito muito a diferença para mim e também para toda a igreja, né? Eu venho trazer uma palavra para os irmãos muito simples e muito rápida. Venho falar sobre fé, né? Então, convido os irmãos a estar lendo aí no livro de Efésios, no capítulo 2 versículo 8 e 9, que diz assim: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Né? Então, nós sabemos que é dom de Deus, né? E nós devemos ter fé. E às vezes a gente pode falar, não, eu tenho fé, eu acredito, mas Deus nos sonda e Ele conhece o que está oculto, né, o nosso profundo. E às vezes a gente quer ter fé, mas não tem. Não é uma coisa que está sobre o nosso controle, você acreditar ou não se você vai receber a bênção, se você vai ser salvo. A gente tem que ter certeza da nossa salvação. Mas não é escolher, eu escolho acreditar. É uma coisa que tem que vir naturalmente. A gente não tem como fingir que tem fé, né? A gente até tem para algumas pessoas, mas para Deus não, né? Ele sabe o que verdadeiramente se passa. Então, às vezes a gente pode se pegar orando e pedindo alguma coisa para o Senhor, pedindo para guardar, pedindo saúde, pedindo para que tudo isso, né, esse momento que nós estamos vivendo passe logo, e no fundo do nosso coração, de repente a gente não tem certeza, a gente não acredita piamente que isso venha acontecer. Então a gente pode estar orando sem fé. E quantas vezes a gente não pede perdão para Deus pelas mesmas coisas, porque de repente não acredita verdadeiramente no perdão de Deus? Isso pode acontecer, né? E a gente tem que pedir então para que Deus venha fortalecer a nossa fé antes da gente pedir qualquer outra coisa, da gente, né, pedir que Ele, a gente deve pedir que Ele nos guarde, deve pedir que Ele mantenha a nossa família saudável e segura, ou qualquer outra necessidade que nós tenhamos, tudo nós devemos correr para o Pai. Mas se a gente não tem certeza, se a gente realmente não acredita, e a gente sabe quando a gente acredita ou não, porque examine-se o homem a si mesmo, é assim que diz na palavra. Ainda que a gente não queira aceitar, ainda que a gente não queira admitir, muitas vezes a gente pede as coisas para Deus, a gente nem acredita que realmente Ele vai nos dar, ou que realmente isso vai acontecer. A gente às vezes nos pega pedindo e orando e aí, ao mesmo tempo não acreditando no milagre. E aí, sem fé, não se pode agradar a Deus, né? Está escrito em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. Vou até dar uma lida rapidinho aqui, para não tomar muito tempo. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, nós estamos orando, falando com Deus, mas se nós não tivermos realmente fé, não acreditarmos realmente que o que nós estamos pedindo pode ser atendido, que Deus realmente pode fazer, em vão as nossas orações e não agradam a Deus porque não tem fé. E como a gente já viu que fé é um dom de Deus, é uma coisa que a gente pode pedir para Ele. Então, nesse momento que nós estamos, né, vivendo um momento de reclusão e cada um na tua casa, de repente eu sei que aparentemente parece que deveria ter mais tempo, mas acaba não tendo, uma correria muito grande. E a igreja faz templo, né? Porque a igreja somos nós. Mas o templo onde se reúne a igreja ajuda muito. Porque já cria-se na cultura a gente deixar um espaço reservado para estar adorando junto com os irmãos. E em casa, de repente, a gente não separa esse tempo que deveria separar, que é como se fosse realmente o culto. Ou quanto a gente ora na igreja, a gente não tem orado em casa. E essa palavra vem primeiro para mim, porque eu mesmo sou um que não estava orando. E Deus falou comigo nesse fim de semana passado.
de uma maneira que eu nunca imaginei que ia acontecer. Eu fiquei até com medo. Mas isso é uma outra história, não vem ao caso, né? E eu preciso acreditar. Quando eu pedir para Deus, eu pedir para Deus alguma coisa, eu realmente preciso acreditar que Ele pode me dar. Se for da vontade dEle, se for do agrado dEle, né? Ele pode me dar. E eu tenho que crer piamente, né? Para finalizar aqui, irmãos, eu deixo mais uma passagem, está em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, que diz assim, ó: Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-os. Em outra tradução tá: fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, tenham coragem e sejam fortes. Então eu imagino que ninguém nos pede para ter coragem e ser forte durante um momento fácil. Nós precisamos ter coragem e ser forte, por quê? Porque o momento não é fácil. Se fosse fácil, eu não precisaria disso. Então, a palavra de Deus nos pede para que a gente permaneça firme na fé, tenha coragem, seja forte. Então, a gente pode pegar isso para independente do que for, se for uma pandemia, se for o fim do tempo, se for apocalipse, fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, tenham coragem e sejam fortes. Mas a gente também tem que ter coragem para admitir a nós mesmos quando nós estamos precisando de um pouquinho de fé e pedir essa fé para o Senhor. Tenho certeza que Ele vai suprir as nossas necessidades. Eu peço desculpas pelas minhas palavras simples, mas desejo aos irmãos um bom dia, uma excelente semana, né? Debaixo da graça do Senhor. Que Ele nos mantenha salvo, independente das nossas lutas, né? Que a gente venha sair vitorioso. Amém? Fiquem na paz aí, Deus abençoe.